Vamos lá, galera do terceiro ano, estudar mais um assunto que vai cair no vestibular. Bem, nós já fechamos o assunto de isomeria plana e eu passei a atividade valendo a primeira nota. Agora nós vamos ver dois assuntos, isomeria geométrica e isomeria óptica, certo? Eu vou mostrar essa semana agora isomeria geométrica e na próxima isomeria óptica, e depois a gente finaliza com a atividade, certo? Então vamos lá. Isomeria geométrica ou espacial, certo? Existem dois tipos de isomeria espacial, a cis e a trans. São palavras que não são muito desconhecidas de vocês, né? Por exemplo, quando a gente fala assim, alimentos transgênicos, né? Por que trans? A gente vai descobrir o significado agora, né? E esse assunto é muito explorado no vestibular, porque é um assunto é um conteúdo que mostra muito a sua aplicabilidade em relação à tecnologia, principalmente na área de genética e substâncias químicas farmacológicas, certo? Então vamos lá. Primeiro, o que tu tem que saber sobre isomeria geométrica? Só ocorre em estruturas com insaturação, ou seja, para que haja isomeria geométrica do tipo cis ou trans, tem que ter uma insaturação entre dois carbonos, ok? Se a estrutura orgânica não tem insaturação, então não vai apresentar isomeria geométrica, certo? Lá na hora do vestibular, observou a molécula, tem uma insaturação, então pode ser que ela apresente isomeria geométrica. Qual é a outra condição para que isso aconteça? Os ligantes têm que ser diferentes. O que é ligante? São substâncias que se ligam ao carbono que tem a insaturação. Então, por exemplo, esses dois carbonos têm a insaturação. Quem são os ligantes? Qualquer outro elemento químico que se liga a esses carbonos. Então, o segundo critério para que haja isomeria geométrica é que o ligante de cima tem que ser diferente do ligante de baixo, ou seja, R1 tem que ser diferente de R3. O ligante de cima tem que ser diferente do ligante de baixo. R2 diferente de R4. E aí, satisfeitas essas condições, se a estrutura tem dois carbonos ou mais com insaturação e seus ligantes são diferentes, então vai apresentar isomeria cis e trans. Mas o bicho pega na hora de observar isso aí. Então vou mostrar aqui alguns exemplos para vocês. Qual desses três exemplos apresenta isomeria geométrica? Então o que tu vai fazer? Tem dupla ligação entre dois carbonos? Tem. Aqui tem. Show. Também tem. Aqui tem? Não tem. Não tem dupla ligação? Então, não apresenta. Certo? Beleza. Vamos trabalhar só com essas duas moléculas. Os seus ligantes são diferentes? Aí eu vou observar. Cloro é diferente de hidrogênio? É. Beleza. São diferentes. Aqui em cima pode ser igual, mas é na vertical que tem que ser diferente. Cloro, diferente do hidrogênio, é diferente. Então, essa substância aqui apresenta isomeria do tipo cis e do tipo trans. Já que eu vou explicar o que é isso aí. A outra substância, será que apresenta isomeria geométrica? Então vamos olhar. Tem saturação? Tem. Seus ligantes são diferentes? Não. Esse hidrogênio é igual com esse hidrogênio. Esse hidrogênio é diferente desse. Beleza. Mas as diferenças têm que satisfazer as duas extremidades. Não adianta aqui ser diferente e aqui ser igual. Tem que ser todas as duas extremidades diferentes. Então, esse cara aqui não apresenta isomeria geométrica, certo? Vamos ver um outro caso. Lá no vestibular, quando eles te dão assim, é fácil de identificar. Qual é a dificuldade dos alunos que vão prestar o Enem? É quando vem na fórmula estrutural resumida, certo? Bota na tua mente o seguinte. Aqui, as ligações entre o cloro, o hidrogênio e o carbono foram omissas, estão escondidas. Então, o que tu vai analisar? Tu vai pegar aqui, ó, carbono, dupla carbono. Opa, tu vai colocar aqui. Certo? Aí eu olho cloro ligado ao carbono, hidrogênio ligado ao carbono. Então eu coloco, ó,
cloro e o hidrogênio estão ligados. Observe novamente, o cloro está ligado ao carbono e o hidrogênio está ligado ao carbono. Apresenta insaturação e seus ligantes são diferentes. Beleza. Tá? Então, cuidado. Sempre que vier assim, eu aconselho abrir a molécula para ver se apresenta isomeria geométrica sim ou não. Nesse caso aqui, quando os elementos estão no mesmo plano, na horizontal, certo? Estão na mesma localidade. Geralmente lá no vestibular você vai ver uma cunha assim, ó, cunha cheia. Tá? Representado por uma cunha cheia. Isso não altera nada não. Só quer dizer que se fosse uma visão 3D, os dois cloros estariam em cima, o carbono no meio e os hidrogênios lá embaixo, tá? A cunha tracejada. Ou seja, um está em cima e os dois pares de hidrogênios estão embaixo e a dupla com carbono está no meio. Mas isso não altera em nada, não influencia em nada, tá? Então, quando os elementos estão no mesmo plano, eu chamo de cis, tá? De cis. Quando eles vêm representados, né, em regiões da molécula diferentes, como assim? Por exemplo, esse carbono aqui que está aqui na horizontal superior junto com o outro, se ele vier para o outro lado, aí eu chamo de trans. Trans porque foi transladado para o outro lado, né? Olha aí, ó. Certo? Então, essa molécula é cis e essa molécula é trans. Trans é transportado, transladado, né? E assim por diante, tá? Então, quando eu satisfaço essas condições, a substância certamente vai ter dois tipos de isomeria, a cis e a trans. Então, por exemplo, o cara te pergunta, rapaz, qual dessas opções aqui apresenta isomeria geométrica? Então, o que tu vai fazer? O que tu vai fazer? Carbono tem dupla ligação? Tem. Bora botar aqui. Dupla ligação. Ó, aqui é a letra A. Certo. Quem que está ligando ele aqui? Quem que está se ligando? Um CH3 e um outro CH3. De cara, eu já sei que não apresenta isomeria geométrica. Ó. O outro carbono, quem se liga a ele? Hidrogênio e CH3. Então, hidrogênio e CH3. Aqui, esses dois ligantes são diferentes. Esses dois ligantes são iguais. Meu cachorro está querendo participar da aula. Ei, rapaz. Certo? Ok? Então, eu vou estar deixando essas duas questões aqui, B e C, para você estar treinando. Pegue as duas questões e faça igual eu fiz aqui. Nesse meu caso aqui, não apresenta. Por quê? Porque meus ligantes são iguais. Aqui é diferente, mas tem que ser os dois lados iguais. E tem que ter insaturação. Valeu, galera. Dá uma treinada aí. Não se limite somente a isso aqui. Depois dessa explicação, dê uma leitura no seu livro aí. Tente responder as questões de vestibular que tem no seu livro. Qualquer dúvida, você pode me acionar no privado que eu tiro a sua dúvida. Principalmente vocês que vão fazer vestibular. Valeu.